Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. A você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã, aqui pela telinha da Band e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, o www.potiguarnoticias.com.br. Nosso muitíssimo obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. No programa de hoje nós vamos conversar com o deputado estadual, pré-candidato à Prefeitura de Natal pelo Partido dos Trabalhadores, Fernando Mineiro, a quem eu agradeço a presença. Tudo bem, deputado Mineiro? Bom dia, eu que agradeço o convite para estar aqui conversando com você, com seus telespectadores, suas telespectadoras. Estou às suas ordens. Um prazer recebê-lo. Deputado, uma das coisas que eu tenho visto o senhor comentar bastante, debater, inclusive nas redes sociais, é a questão da mobilidade urbana na cidade do Natal, que está dentro de um contexto já metropolitano. Qual o ponto mais crítico que o senhor colocaria? Olha, eu penso que a questão da mobilidade urbana, a questão do trânsito, do transporte na cidade do Natal e na região metropolitana é uma das questões mais sérias e que mais afeta a qualidade de vida dos moradores da nossa região. E penso que tem que ser trabalhado a curto, médio e longo prazo. Uma das questões mais críticas é a falta de planejamento. Porque a falta de planejamento é que acarreta esse caos que estamos vivenciando todos os dias. E digo mais, acho que a questão da mobilidade urbana, a questão do trânsito, do transporte, não é uma atividade, uma ação que deva ser de responsabilidade apenas de um município. Eu penso hoje, Pinto Júnior, que não tem como resolver a questão do trânsito do transporte em Natal sem, por exemplo, sentar com o Parnamirim e conversar e debater sobre, por exemplo, a questão da mobilidade, do transporte da área sul da cidade e sem discutir, por outro lado, com São Gonçalo do Amarante, com Extremóis, a parte norte. Então, ou seja, requer uma ação articulada, ações que possam lutar para ter recursos, para ter projetos estruturantes dessa questão da mobilidade, da questão do trânsito, da acessibilidade da cidade do Natal. Nós temos trabalhado com a ideia de construir, retomar o debate sobre os corredores exclusivos de ônibus na Natal, ampliar esse debate a algumas vias, fazer o debate sobre acessos ao norte e a sul, e aí juntamente com o Parnamirim, de um lado, São Gonçalo e Extremóis de outro, e também o debate sobre a questão das vias para os carros, que hoje é uma realidade e que precisa ter uma maneira de circular mais tranquila, que dê menos desgaste e menos estresse. E vamos incorporar também nessa questão do trânsito, do transporte, da acessibilidade, a questão das bicicletas, as ciclovias na nossa cidade. Natal é uma das poucas capitais do Brasil que não tem ciclovia, então é preciso incorporar como um modo, uma das maneiras de trânsito, de transporte, de circulação das pessoas, a questão das ciclovias. Algumas capitais do Brasil já trabalham a integração entre os dois tipos de transporte. Por exemplo, você vai até determinado espaço da cidade no seu veículo e existe um estacionamento onde a partir dali você pode pegar o trem ou ir de ônibus e desafogar o outro lado da cidade onde o trânsito é mais crítico. É possível trabalhar aqui, a geografia da cidade possibilita esse viés? Não, a geografia possibilita. O que não tem possibilitado até agora é a mentalidade dos gestores. Eles é que não conseguem até hoje pensar essa questão de uma maneira mais estratégica, que é o que os estudiosos chamam do transporte intermodal, de você relacionar os vários tipos de transporte. Para você ter uma ideia, os dados mostram, os estudos mostram que, por exemplo, existe um grande número de acesso, de mobilidade, de trânsito das pessoas, tanto a pé em Natal como em bicicleta, principalmente na Zona Norte, porque a Zona Norte é uma região que não tem como as pessoas circularem interbairros, Lá é muito frágil o trabalho, muito precário, as condições, os meios para a circulação interbairro. Então, ali naquela região que é muito plana, por exemplo, é uma região ideal para você discutir a questão das ciclovias, você implantar ciclovias e também a questão das calçadas na cidade do Natal, que tem a ver com a questão da acessibilidade, tem a ver com a questão da mobilidade das pessoas. Então, nós vamos trabalhar a discussão do sistema de transporte tradicional com a questão do sistema complementar, do transporte, chamado transporte opcional. É preciso interligar esses sistemas, é preciso pensar de uma maneira conjunta para poder dar melhor condições de acessibilidade, de trânsito, de transporte das pessoas. E repito, essa tarefa é uma tarefa tem que se ter uma visão metropolitana, precisa articular com as administrações da região para poder enfrentar, até para poder captar recursos. Por exemplo, a questão do VLT.
do veículo leve sobre trilho, não é? É muito mais fácil Natal, Parnamirim, São Gonçalo, Extremóis, Ceará-Mirim, junto com o governo do estado, fazer uma ação articulada para conseguir financiamento do governo federal, do que o governo do estado isolado, o Natal isolado, o Parnamirim isolado, o São Gonçalo isolado. De uma maneira isolada não será resolvida essas questões. É preciso ter uma ação articulada, integrada entre os entes, entre os gestores, entre os entes federados e os empresários, o setor da população. Essa integração, deputado, me parece que ela é não somente no sentido prático, até porque também no sentido político, de força política para captar o recurso, que deve ter investimentos aí certamente do governo federal. Então, envolvendo vários municípios, envolve muito mais força política. E se resolver só de Natal, na verdade, não resolve pela metade, porque não tem como impedir a circulação dos demais dos veículos e os demais municípios dentro da capital. A questão do trânsito, do transporte na cidade, na região metropolitana, é um dos temas que há que se tratar de uma maneira metropolitana, porque além de você resolver tecnicamente essa questão de uma maneira mais articulada, te dá mais peso político. É diferente só Natal chegar lá em Brasília, ou só Parnamirim, para pensar a questão do transporte. Então é uma questão central para nós, a questão que incide na qualidade de vida das pessoas. O trânsito de Natal está um trânsito irritadiço, como as pessoas dizem, né? As pessoas já ficam aperreadas, nervosas, atrasam, perde muito tempo. O tempo de deslocamento dos trabalhadores para o local de trabalho já aumentou bastante na cidade do Natal. Se você olhar os dados históricos, hoje se gasta muito mais tempo para se deslocar ao local de trabalho. Tudo isso tem um impacto econômico, né? As pessoas atrasam nos seus trabalhos, as pessoas dormem menos, né? As pessoas se dedicam mais ao tempo transportando do que a outras questões. Então, produz menos no final. Produz menos no final. No próximo bloco, deputado, queria conversar com o senhor sobre, ainda dentro desse tema, sobre a questão da terceira idade. Cada vez mais a população está envelhecendo. Consequentemente, são pessoas que têm mais dificuldade de se mobilizar. E aí entra a questão das calçadas, que o senhor já falou, mas não somente a questão das calçadas, os acessos a prédios públicos, enfim. Vamos conversar sobre essa questão do pessoal da terceira idade no próximo bloco. É um minuto só, a gente já volta. De volta ao programa Conexão Potiguar, abraçando e agradecendo a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela telinha da Band. No programa de hoje nós estamos conversando com o deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, Fernando Mineiro, que é pré-candidato à Prefeitura do Natal. No bloco anterior deixamos no ar uma pergunta: como atender a população que cada vez mais envelhece e tendo as calçadas desiguais, dificuldades de mobilidade. Com a palavra ao senhor. Olha, é um segmento que hoje a tendência é crescimento, não só em Natal, mas no Brasil todo, como um todo. A maior faixa de pessoas idosas, a tendência é o crescimento, como mostram todos os números. E a cidade não está preparada, em todos os sentidos ela não está preparada, né, para receber esse crescimento da população nessa faixa. Desde a questão da acessibilidade, a preparação dos equipamentos urbanos para essa faixa, os equipamentos de lazer, né, de cultura, né, de trânsito, de transporte, toda essa questão. Desde as calçadas para os ônibus não são adaptados, as casas não são adaptadas, né, os prédios não são adaptados. Então, é um debate que o poder público tem que trazer para si, o poder público tem que incentivar, tem que colocar na agenda da sociedade, na agenda privada, digamos assim, os cuidados para com essa população idosa. Eu tenho dito que ainda é contornável, ainda tem como ter resposta e preparar. Na verdade, é preciso ter uma preparação, né, para receber cada vez mais a população idosa. E é o papel do poder público. E a prefeitura tem um papel importante, né, nessa questão. Porque as ações que existem... Por onde o senhor começaria se o senhor fosse eleito prefeito? Bom, primeiro é discutir, fazer um levantamento de qual é a situação da cidade para receber essa população, né? Desde a questão da acessibilidade, os direitos, por exemplo, do trânsito, os direitos dos vales de transporte, por exemplo, que são bem limitados, né? E, mais do que isso, como é que a pessoa idosa se situa na cidade? Você, por exemplo, vai no Alecrim, só para dar um exemplo, no centro da cidade. Não tem como caminhar por ali, porque você não tem calçadas, não só para o idoso, para qualquer pessoa de qualquer idade, você não tem como transitar ali e ter um bom acesso. Aliás, somos pobres também nesse quesito de caminhódromos.
Mas não temos áreas, né? Os parques que nós temos, que de um lado é o Parque da Duna, que tem gestão estadual, de outro lado o Parque da Cidade, que está fechado aí há 3 anos e meio, né? São equipamentos que não são utilizados pela população. E nesses equipamentos não tem nada especificamente para a questão da terceira idade. Então é preciso sim articular e chamar várias instituições, em todos os bairros de Natal, no caso específico, existem várias associações, né, de idosos e idosas que buscam muita atividade relacionada ao lazer, né? A ocupar o tempo, digamos assim, dessas pessoas. Nós temos que inverter um pouco, né? Primeiro chamar a atenção que não é apenas ter uma ação voltada para a questão da idade não produtiva. São pessoas produtivas, com idade produtivas, que têm toda uma relação com a cidade e é preciso sim incorporar, adaptando a política nacional que existe, bem definida, cumprindo inclusive o que existe na legislação, e o poder público tem que fazer para isso. Deputado, queria lhe ouvir sobre uma questão que eu acho fundamental, porque muitas vezes os equipamentos existem e a sua utilização é inadequada, porque não há um preparo, não há educação, não há um conhecimento, uma cultura para se trabalhar isso, que por exemplo, algo que começa a ser respeitado aqui em Natal, a questão das faixas. Mas muitas vezes como é que o poder público pode influir, por exemplo, na mudança do comportamento para um jovem de 18 anos que finge dormir para não dar a vaga no ônibus a uma gestante ou a um velhinho ou uma velhinha? Quer dizer, esse comportamento a nível de mentalidade, do jeitinho de se dar bem, como é que o poder público pode influir no sentido de trabalhar esse comportamento? Olha, com educação, com campanhas educativas, né? Você citou a questão do uso das faixas de pedestre. Natal teve um período, e ainda guarda esse aspecto, que as pessoas respeitam as faixas desde que você haja ali uma campanha massiva, que você sempre está alertando ali, chamando a atenção. Natal, comparando com outras cidades, razoavelmente até se respeita as questões das faixas, né, para pedestre. Por quê? Porque é preciso ter campanhas, ancorar com campanhas, apoiar. Então o papel do poder público nesse caso específico aí é o apoio, né, educativo, fazer campanhas massivas, chamar a atenção da importância dessa questão. E os outros aspectos variam muito. Você não tem, por exemplo, espaços de estacionamento privados, públicos em Natal, todos são privados, né? Então, precisa quem tem o seu estacionamento, por exemplo, cuidar, né, para destinar as vagas aos diversos setores sociais que têm estacionamentos prioritários dentro dos ônibus. Mas é também o papel do poder público, do meu ponto de vista, um trabalho mais educativo do que punitivo, né? Você pode punir um ato aqui e ali, mas não se resolverá se não tiver um trabalho educativo. Quando se fala nessa questão da acessibilidade, evidentemente está se falando de investimento. E há uma oportunidade aí que é a história da Copa do Mundo. Qual o seu olhar sobre isso? Haverá realmente um legado no item mobilidade em função deste evento? Olha, os recursos estão disponíveis, né? O governo federal disponibilizou recursos para Natal, para o governo do estado, para o estado, porque as obras de mobilidade previstas em decorrência da questão da Copa, elas são de responsabilidade, uma parte do estado e a outra parte do município de Natal. Então existem recursos disponíveis para a questão das obras. O que não tem, do meu ponto de vista, eu tenho acompanhado desde o início dessa questão, são projetos eficazes, definidos. Não à toa, nós temos um grande atraso das obras de Natal. As obras de mobilidade são as mais atrasadas do Brasil. De modo geral, as obras de mobilidade no Brasil todo estão atrasadas, né? Você vê anúncios de cumprir ou não o calendário muito voltado para as arenas, os campos e tal. Mas as obras de mobilidade como um todo estão muito atrasadas. Mas Natal é a mais atrasada de todas em relação às obras de mobilidade. Eu sou muito pessimista em relação a você ter um legado hoje, né? Você ter um legado, os dados que nós temos hoje, certamente acontecerão os jogos aqui em nossa cidade e certamente as obras não se encerrarão, né, não estarão prontas. Agora é preciso retomar. Nós vamos retomar esse debate a partir de 2013. A gestão precisa se dedicar a essa questão como uma questão prioritária. Porque existem os recursos, o que nós não temos são os projetos. Pra você ter uma ideia, Natal fez a licitação de apenas um lote, né, das obras de mobilidade, né, que é o lote da Mall Gouveia, que vem lá da ponte, né, de Igapó até a Mall Gouveia, ali, né, só esse lote que está licitado. As outras obras não estão licitadas ainda, não tem sequer foram apresentados os projetos. E existe do meu ponto de vista, um certo desânimo, né, dos próprios gestores e tal em relação a essa questão. É preciso cobrar, é preciso acionar isso. Eu espero que esse seja um tema que esteja presente nos debates, né, das eleições, ou seja, que a eleição sirva também para levantar esse tema, para cobrar uma resposta mais eficaz em relação à questão das obras de mobilidade.
Deputado Fernando Henrique, pedir licença ao senhor mais uma vez e aos nossos telespectadores. Faremos um rápido intervalo comercial e voltaremos em 1 minuto para o terceiro bloco do Conexão Potiguar de hoje.